Bem, vamos para o resumo da lição de número 4, com o título Paulo, a vocação para ser apóstolo. O texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, dizendo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Verdade prática, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Então Deus com certeza, tem uma chamada específica na vida de cada um. E nós dizemos o seguinte, que Deus chama a todos para a salvação, mas dentro do chamado, há um chamado dentro do chamado para algumas obras específicas. Mas para a salvação, todos os homens são chamados na face da terra. Deus convoca a todos para que possam vir até o Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 15 ao 22, e Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 ao 18. O objetivo geral dessa lição é revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Então Deus ainda vocaciona crentes para a sua obra, para ganhar almas, para levar esta palavra. Alguém diz assim: pastor, mas algum de nós faremos uma obra tão grande como a do apóstolo Paulo? Querido, certamente não, mas toda obra é preciosa para o Senhor Jesus Cristo, e Jesus quer usar você para trazer os seus familiares, para trazer os seus vizinhos, colegas de trabalho, todos aqueles que estão ao seu redor. Deus quer usar a tua vida como instrumento, como usou a do apóstolo Paulo. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado, veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Então nós vamos ver isso, Olha só, como Deus usa o tempo e a circunstância. Deus é o dono do tempo, Deus é o dono também das circunstâncias, viu? Primeira parte aqui, o ponto de partida para a vocação de Paulo. No item 1, a chamada e presciência divina. Então, quando Deus chama este homem, um homem muito certo dos seus objetivos, um homem que achava estar agradando a Deus, perseguindo os crentes, certamente Deus viu neste homem o que ele poderia fazer também defendendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Então há aqui uma presciência de Deus. Ele está dizendo lá em Gálatas 1 e versículo 15, Paulo tem essa certeza, ele diz assim: mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então ele entende que Deus escolheu desde o ventre. E isso Deus confirma para Ananias, quando Paulo está dentro de Damasco, que Deus chama Ananias para que vá até o apóstolo orar por ele. E Ananias tem uma certa resistência, porque Ananias sabe quem ele era, e Ananias então entendia que aquele homem tinha autoridade para levar os presos. Então Deus diz a ele assim: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso, um instrumento, escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então aqui o Senhor Jesus, em visão a Ananias, está dizendo: olha, eu sei, eu estou chamando ele para tal obra. Então é a presciência. Deus sabe de todas as coisas, antes mesmo que aconteça, e Deus sabe o futuro, o passado, tudo está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus, viu? Item 2 aqui da primeira parte: o ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito. Isto foi batizado no Espírito Santo. Então, Ananias vai até ele, chama ele de irmão, ora por ele, põe a mão sobre a cabeça dele, faz uma oração, e ali ele é batizado com o Espírito Santo, e Ananias então batiza aquele homem nas águas também. Foi um ministério marcado pela pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilha. Assim foi o ministério de Paulo. Por quê? Porque como aquele homem era um grande perseguidor da igreja, ele era um judeu muito conceituado ali dentro do judaísmo, então ele precisava de um ministério marcante para confirmar a chamada de Deus sobre a sua vida. No item 3 aqui, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Ponto de interrogação. É uma pergunta: ele mudou o nome de Saulo para Paulo? A resposta é não, não temos essa certeza na Bíblia. Nós sabemos apenas que o apóstolo Paulo, ele tinha dois nomes: o nome Saulo, que vem da raiz Saul judaica, então ele é chamado Saulo de Tarso, porque nasceu na cidade de Tarso, e também tinha a cidadania romana, e como cidadão romano, o nome dele era Paulo, que significa pequeno. Então provavelmente ele adota este nome porque tem esse significado de pequeno, e principalmente porque ele foi enviado também aos gentios. Tem uma maneira mais fácil de se identificar com os gentios. Parte 2 aqui da lição: uma vocação efetiva pelo
Cristo ressurreto, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Então, olha só, no item 1, Saulo viu o esplendor glorioso de Cristo. Então, Saulo, quando vê aquele esplendor glorioso de Cristo, o que nos dá a entender ali? Nos dá a entender porque quando Deus fala com Ananias, Deus diz a Ananias, e Ananias vai até Saulo para orar por ele. Então Ananias diz para ele assim, olha, o Jesus que te apareceu no caminho. Então nos dá a entender o quê? Que Jesus aparece para ele ali no caminho. No item 2, uma vocação inevitável para o apóstolo entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Então não foi por acaso, não por acaso as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele mesmo, ele se identifica dizendo Paulo, apóstolo de Jesus segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele não foi a Jerusalém para ser consagrado, separado apóstolo, mas você veja bem que a ordem é dada a Ananias, e o próprio Ananias então comissiona ele ali, ou confirma para ele aquilo que o Senhor Jesus já havia colocado no coração dele ao chamá-lo, dizendo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali naquela chamada de Paulo, Jesus diz para ele uma frase muito interessante, diz assim, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, é difícil para você resistir à minha palavra, ou dizendo melhor, você agora vai anunciar minha palavra e vai ensinar minha palavra e vai convencer as pessoas da minha palavra. O que prevaleceu foi a dedicação, o que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo, dizendo o seguinte, olha, vá porque este é para mim um vaso, um instrumento, escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, bem como diante dos filhos de Israel. Então, aqui Deus está, o próprio Jesus comissionando Paulo através do discípulo Ananias. Então, ele está sendo comissionado diretamente por Jesus pelo discípulo Ananias, viu? Então, por Ananias, ele está recebendo essa comissão. No item 3 aqui, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. Então você veja bem, a maioria das igrejas tem aquele mapa mostrando as 3 grandes viagens missionárias de Paulo, e você observa ali aquela viagem, que no mundo de então, ali, o mundo ali, a Europa, aquele mundo antigo, você veja bem que Saulo percorreu tudo aquilo, ministrando com poder e autoridade o nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo. Hoje nós temos a internet com expansão gigantesca, onde você fala algo aqui no interior de um estado e isso pode proclamar ao mundo todo. Imagina Paulo nos dias de hoje. Então seja você também um instrumento de Deus. Amém? Parte 3 da lição, vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, rígida, uma preparação austera, rígida, silenciosa, de comunhão com Deus, de reflexão. Em vez de ir para Jerusalém, conversar com os apóstolos, se inteirar de alguma coisa, não. Ele vai para a Arábia e fica ali quase 3 anos, naquele deserto. E ali ele aprende lições maravilhosas. Por quê? Porque ele tinha um grande conhecimento de tudo ligado ao judaísmo, tudo ligado à Torá, ao Velho Testamento, aos ritos, a lei mosaica. Então ele sabia tudo. Agora o que ele vai fazer? Ele vai ali refletindo tudo isso, olhando para a cruz, para o sacrifício de Jesus, e começa a ter muito entendimento daquilo porque ele fala, recebi do Senhor as revelações, e o Senhor então vai clareando na mente dele, revelando na mente dele aquilo que é o santo evangelho, aquilo que Jesus quer, que ele anunciasse e deixou descrito nas suas cartas. E hoje, quantas cartas ali na palavra do Senhor, todas elas inspiradas pelo Espírito Santo e conduzindo a igreja para um bom caminho. No item 2 da terceira parte, as lições no deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Cristo, pois seu caminho seria confrontado, seu caminho seria de confrontos com dúvidas.
oposição e rejeição. Então veja bem, os sacerdotes, os judeus que agora confiaram nele para perseguir a igreja, agora ia haver um grande debate com ele. Então foi para o deserto da Arábia e ficou ali por 3 anos aproximadamente, né, entre a sua conversão e o retorno a Jerusalém. E esse período serviu para Paulo avaliar a si mesmo. Então, veja bem, assim Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Então, há esse momento de preparação. E no nosso dia a dia, na nossa correria, né, nós temos também que ter aquele período em silêncio, de falar com Deus, de ouvir a voz do Senhor, de comunhão. Então, por isso, esteja nos cultos ali em comunhão, mas também na tua casa, reserva um período, seja o período que for ali, mas reserva para que você também ouça a voz do Senhor e fale com Ele. No item 3 aqui da terceira parte, mais lições no deserto. Agora, Paulo foi despedido, né? Ali no deserto ele foi despedido de toda a filosofia, religiosidade legalista do judaísmo. Então, no deserto, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo e que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação. Olha que coisa maravilhosa. As coisas de Deus são do modo como Ele quer. Então as coisas de Deus são do modo que Deus quer e não do modo que nós queremos. E o deserto ensina lições maravilhosas, as angústias, as dificuldades. Então persevere em todos os momentos difíceis que você passar, que certamente você aprenderá e sairá fortalecido, viu? Conclusão, a grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou seu método de vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificar o chamado de Deus para a nossa vida. Certamente, Deus tem um chamado para a sua vida. Primeiramente, a salvação, é claro. E Deus quer usar você também para anunciar o santo evangelho dele. Não nas proporções que Paulo anunciou, é claro, mas, veja bem, uma alma para o Senhor é preciosíssima. Então, diz a Bíblia que vale mais uma alma do que a riqueza toda de um mundo. E certamente tem uma alma perto de você, próxima a você, dependendo do seu sorriso, da tua alegria, da sua convicção e da sua vocação para com Cristo, viu? Pergunta de número 1. Segunda lição, em que vocação Paulo foi, que vocação de Paulo foi estabelecida? A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência, ou seja, desde o ventre da mãe dele, Deus já tinha aquele plano. Pergunta 2, o que explica a mudança de ênfase no nome de Paulo, de Saulo para Paulo? Então o que explica essa ênfase na mudança deste nome? É a origem do apóstolo, né? Saulo vem lá de Saul, e é Saulo de Tarso, que é a cidade dele, e Paulo ele já tinha esse nome da sua cidadania romana. Provavelmente ele quis usar este nome porque ele pregava mais aos gentios, né? Então ficava mais fácil usar o seu nome romano, de Paulo, que também significava pequeno. Pergunta de número 3. Qual era a vontade de Deus para Paulo? A vontade de Deus para Paulo era torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. E foi, notoriamente um grande apóstolo. Pergunta 4. Do que o ministério de Paulo precisava? Ele precisava de uma preparação austera, rígida, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Por isso ficou 3 anos ali na Arábia. Assim que ele se converteu, pregou ali em Damasco, viu a rejeição do povo, né? Como que eles queriam matá-lo. Ele então é tirado da cidade por um cesto ali amarrado, descer um cesto pelo muro. Então ele vai para a Arábia, ali ele reflete e se prepara para os confrontos que haveria. Pergunta 5, segunda lição, cite as lições no deserto aprendidas por Paulo. Aqui também nós precisamos aprender. O que nós aprendemos no deserto? Aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora ele pode depender, agora ele só pode depender de Deus. É o que eu e você também só podemos depender de Deus. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.